Boa noite a todos. Tudo que estará sendo relatado a vocês é algo que aconteceu comigo neste carnaval de 2024, na cidade de Bragança Paulista. Sou sambista amador nascido no Rio de Janeiro. Tão logo chega esta época do ano, a cidade se transforma e o povo fica bastante eufórico. Lembro-me com exatidão que durante uma quinta-feira, às vésperas do carnaval, eu me desloquei da região que morava para ir até a Bragança, pois eu iria participar dos ensaios da Escola de Samba Acadêmicos da Vila, grêmio recreativo de muito sucesso entre os bragantinos. O momento era de diversão e muita alegria, e as horas se passavam tão rápido que eu nem ao menos vi o dia passar. Naquele fim de tarde fui dormir na casa de um amigo no bairro dos Araras, pois eu precisava economizar na hospedagem. E o desfile do custo de monta só seria no domingo de carnaval. Este bairro onde mora meu amigo fica na zona rural, a mais de 15 quilômetros do centro de Bragança. E é um lugar belíssimo de se contemplar durante o dia, pois possui lindas florestas e amplos campos verdes de pastagem a se perder de vista. Mas todo este lugar muda de aparência tão logo a noite chega, e acaba por se tornar um lugar assustador durante as noites. E foi justamente na noite de sexta-feira de carnaval, eu estava lá. Havia faltado luz no bairro, e eu já acreditava que iria dormir à luz de velas. Mas para minha sorte, a energia se restabeleceu e voltou um pouco antes do escurecer. Então, depois de comer um lanche em uma barraquinha que existia ali perto, subi a escura rua onde meu amigo morava. E tão logo que cheguei à sua casa, fui recebido por dois pitbulls bem mansos com as visitas. Meu amigo trabalhava no turno da noite, e depois que me acomodou em sua casa, pediu para que eu apagasse a luz assim que ele saísse, e trancou o portão pelo lado de fora. Então, depois de algumas horas, eu acabei indo dormir, mas quando foi lá pelas tantas da madrugada, os pitbulls começaram a latir muito alto e acabaram me acordando. Pelo alvoroço dos cachorros, se notava que havia alguma movimentação na rua, naquela hora da madrugada. Aquele horário não era comum ninguém subir a rua a não ser de carro. E não demorou muito para que os cachorros de toda a vizinhança começassem a latir na direção de quem ou o que vinha subindo a rua. Tão logo os latidos foram intercalando e diminuindo, eu acabei ouvindo o som de algo que parecia ter a respiração bastante alta e cansada. Lembrava muito a respiração de um animal de grande porte. E por eu estar em uma região rural, eu acabei acreditando que fosse um cavalo. Aquele barulho foi diminuindo como se o que estivesse na rua estivesse indo embora. E claro que depois de toda esta situação, eu não consegui dormir mais aquela noite, tentando realmente imaginar o que poderia ser aquilo que passou aquele horário por frente à casa. Curiosamente, um conhecido do meu amigo estava subindo a rua com a sua moto, pois veio trazer umas peças de roupa para ele. Enquanto ele fazia aquele percurso que já era costumeiro, ele acabou se deparando com um enorme cão negro. E em suas palavras ele dizia: aquilo era mais preto do que a noite.
e era do tamanho da moto ou de um bezerro. Aquilo realmente era um lobisomem. Disso ele não tinha dúvidas. Tão logo a criatura percebeu a movimentação de luzes, acabou adentrando a mata, e ele ficou com medo de passar naquele ponto da rua onde a criatura tinha adentrado mata dentro, mas tomou coragem e seguiu em frente com a moto. Tão logo ele passou naquele exato lugar, ele ouviu a criatura sair novamente da mata, e neste momento ele teve um pequeno deslumbre da fera. O medo acionou seus sentidos que o fizeram acelerar e seguir até a casa da mãe de seu amigo. Para tentar escapar da criatura e de um possível ataque, ele se lançou com a moto no portão. E depois de cair no chão, ele puxou a moto para dentro e fechou o portão. Depois disso ele ligou para meu amigo completamente desesperado. Peço por tudo que é mais sagrado. Por favor, deixe-o ficar aqui na casa de sua mãe até amanhecer o dia. Nessa hora ele já estava pálido de medo com a voz trêmula. E meu amigo logo permitiu que ele passasse a noite ali, pois já sabia exatamente sobre o que se tratava. Tá aí, família, relato macabro, vivenciado por nosso amigo Rafael, e também proprietário do canal Lua Cheia 2. O link do canal dele estará disponível na descrição. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Sempre fui uma pessoa cética com relação ao mundo sobrenatural. Também nunca acreditei em histórias que contam o aparecimento destas criaturas que o povo mais antigo conta que existe. Isso eu nunca acreditei. Até que em uma infeliz noite, eu acabei me deparando com um ser que eu jamais imaginei que existisse. Pois bem, moro no estado do Paraná, mais precisamente na cidade de Ponta Grossa. Meu trabalho começa no momento em que muitos estão se preparando para descansar. Isso mesmo, eu sou guarda urbano há mais de 7 anos. E foi durante uma ronda de rotina que eu me deparei com este ser. Já era próximo às 11 horas da noite e eu fazia minha ronda de moto por uma vila que fica um pouco mais afastada da cidade. Lembro-me de entrar em um beco bastante escuro e mudar o farol da minha moto para a luz alta. Então fui subindo aquela rua escura bem devagar. Por cada casa que eu passava, se eu constatasse que existia uma placa de nossa empresa de segurança, eu dava 3 buzinadas com a minha moto. Para que os moradores se certificassem que a segurança estava passando por aquele local. E assim eu continuei até o final daquela rua. Conforme eu me aproximava do final, notei que a última casa estava toda aberta e suas luzes estavam acesas. Então encostei e desci da moto, mas antes buzinei por algumas vezes. Também notei que bem ao fundo do terreno existia a silhueta de uma pessoa. Esta mesma caminhava bem devagar em minha direção. Com a ajuda de uma lanterna, eu clareei os fundos do terreno e notei que quem vinha em minha direção era uma senhora de idade bastante avançada. Naquele momento, a única impressão que eu tive era que aquela senhora tirava as cinzas de dentro de uma bolsa velha e jogava ao redor de sua casa. Lembro-me das palavras daquela senhora, tão logo ela se aproximou de mim. Meu filho, o que você faz acordado pela rua a este horário?
Você está caçando confusão, porque se for isso, logo logo você vai encontrar. Então expliquei para ela que eu estava de trabalho, e mesmo ouvindo tudo que eu falei, ela acabou me falando: vá-se embora dormir, já está próximo da meia-noite, e este horário o cão aparece por essas bandas. Confesso a vocês que até aquele momento eu não estava entendendo nada. E sinceramente, eu já estava acreditando que, devido à idade bastante avançada, aquela senhora já não deveria mais estar em sua sã consciência. Então, quando eu lhe dei boa noite e fiz menção em caminhar em direção à minha moto, aquela senhora me pediu para esperar. E tão logo ela se aproximou de mim, para minha surpresa, ela me abraçou e sussurrou em meus ouvidos: meu filho, que esta noite Deus te livre do laço armado pelo passarinheiro, e afaste de ti a morte que se esconde à espreita da escuridão. Então aquela senhora colocou a sua mão em um dos bolsos da minha calça e acabou colocando a mesma coisa que tinha naquela bolsa velha. Quando levei minha mão para tirar, ela segurou a minha mão com uma força descomunal e falou não. E mais uma vez ela pronunciou: vá-se embora e não pare no caminho. Depois disso ela caminhou para dentro de sua casa. Então montei minha moto e, mesmo não sabendo por quê, resolvi fazer o que ela me pediu. Enquanto eu retornava o caminho, pensei em tudo que aquela senhora tinha me falado. Cheguei a matutar em meus pensamentos que esse tipo de coisa a gente só via durante a madrugada. Foi então, no momento em que faltava perto de uns 300 metros para eu sair daquela rua escura, que eu acabei notando que no final da rua que eu estava, existia algo muito grande, assentado bem sobre o meio da rua. Por 2 vezes eu vi que o que estava à minha frente se levantava como por um pequeno tempo e ficava em pé como uma pessoa. Nesse momento eu acabei pensando que só poderia ser algum morador de rua que estava bem sobre o meio da viela escura. Então, conforme eu fui me aproximando, notei que aquilo começou a se agitar cada vez mais. Por precaução, eu resolvi naquele momento diminuir a velocidade da moto e fiquei em alerta caso eu viesse a sofrer algum ataque. Quando me aproximei do que estava à minha frente, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. No mesmo momento em que percebi que aquilo não era uma pessoa, eu senti uma forte moleza em todo o meu corpo. E quando parei a moto e coloquei meus pés ao chão, não suportei o peso da moto e acabei caindo com a moto sobre minha perna. Por mais que eu tentasse sair daquela situação, eu não conseguia. Quando olhei em direção àquela criatura, eu vi aquele ser parar a poucos metros à minha frente e não conseguia se aproximar de mim. Por mais que tentasse me atacar, ele não conseguia. Então passou a caminhar ao meu redor. Naquele momento, a única explicação que veio à minha cabeça era que aquilo que estava a poucos metros de mim era sim aquilo que eu nunca acreditei que existia. Ou seja, um famigerado lobisomem. Aquela criatura possuía um corpo cadavérico, a ponto de dar para ver as costelas saltadas em seu couro. Seu focinho era longo como o de um cachorro. Aquilo também se babava muito. Seus olhos pareciam que iriam saltar de seu crânio. E também possuíam uma cor quase esverdeada.
De sua cabeça saía pelos ralos e falhos, que se espalhavam por boa parte de seu corpo, e sua pele negra parecia já se encontrar em estado de putrefação. Por todo momento que eu permaneci no chão, eu vi aquele ser tentar se aproximar de mim, mas não conseguia. Com muito custo consegui alcançar a buzina da minha moto e a apertei com a intenção que alguém ouvisse e viesse me ajudar. Não demorou muito para que eu visse que a poucos metros da onde eu estava caído, a luz de uma casa se acendesse. Com isso, a criatura correu em direção a um terreno que não era murado, e a parte de trás desse terreno dava para uma densa mata. Ali mesmo, naquele lugar, eu fui socorrido por um homem que saiu de sua casa. Nunca vou esquecer o seu nome. Ele se chamava Caio, e depois de me ajudar, eu preferi nem comentar o que havia acontecido. Somente agradeci a sua ajuda e montei na moto e fui embora. No outro dia, eu resolvi ir até o local do acontecido. Acreditem ou não, eu fui até a casa daquela senhora, pois queria agradecer pelos seus conselhos. Tão logo cheguei no local, eu bati palma, buzinei e ninguém me atendia. Foi então que vi um senhor de estatura baixa, que aparentava ter lá os seus 60 anos, e vinha caminhando em minha direção. Em uma de suas mãos ele tinha uma bengala, que o ajudava a se locomover. Tão logo aquele senhor se aproximou de mim, eu acabei o conhecendo. Era o senhor Caio que havia me ajudado durante a noite. Então ele me perguntou o que eu procurava naquele lugar. Foi então, no momento que eu o respondi, que eu acabei tendo outra surpresa. O senhor Caio me falou que a senhora que eu jurava ter falado comigo naquela noite já havia falecido há 1 ano e que naquela casa não existia mais ninguém a não ser ela. No mesmo momento que eu ouvi isso, meu corpo mais uma vez estremeceu. Então lembrei do que aquela senhora tinha colocado em meu bolso. Então, quando eu levei a mão e tirei o que havia lá, para minha surpresa havia somente um punhado de brasa. Ouvi Caio falar que aquela senhora era uma vezedeira, que ajudava o povo ao redor, sem cobrar valor algum. Ela falava que tinha recebido um dom, e este dom era para fazer o bem às pessoas, e por este motivo era dado e não cobrado. Mesmo depois de já não se encontrar mais entre os vivos, o senhor Caio acabou me falando que aquela anciã continua disseminando o bem mesmo depois de morta. Então, depois de uma longa conversa com aquele senhor, eu acabei me despedindo dele e segui o meu caminho. Depois de todo este acontecimento em minha vida, eu nunca mais deixei de ouvir os conselhos dos mais velhos. E a cinza que foi colocada em meu bolso, eu coloquei em um pequeno saquinho de pano e carrego comigo para todo lugar que eu vá. Cordiais uivos a todos. Boa noite.